Graça e paz, Igreja do Deus Vivo, é uma alegria muito grande receber e acolher cada um dos irmãos aqui hoje conosco, nesta manhã, numa manhã de especial, no domingo, na EBD da Glória. Você que nos assiste em casa ou em outro lugar, que Deus esteja abençoando a sua vida também. Convido você, em tempo oportuno, a estar aqui conosco, nos conhecer por dentro. Será um prazer muito grande te receber e acolher aqui na IPB da Glória. Então sejam todos bem-vindos nesta manhã. Manhã que no Brasil é considerada, o carnaval. Então nós estamos aqui numa outra visão, no outro comportamento, de louvar e agradecer a Deus e estudar a palavra de Deus. Então essa é a nossa praia, essa é a nossa vida, é o que nós cremos, é o que nós vivenciamos para executar. Então sejam todos bem-vindos, que esta manhã seja uma manhã proveitosa para todos vocês. Vamos falar com Deus? Feche seus olhos. Obrigado, Deus, porque aqui chegamos. Obrigado pelo que o Senhor já nos permitiu fazer. E agora pedimos ao Senhor que continue fazendo, operando sobre nós, nos usando todos para a Tua glória, Deus. E que isto venha a promover sobre nós grande alegria, que o Teu arraial hoje esteja em festa de louvor e adoração ao Senhor. Abençoe IPB da Glória e toda e qualquer igreja aberta, Deus, te louvando, te glorificando, lendo, pregando, intercedo por aqueles que estão em retiro, intercedo por aqueles que estão evangelizando. Deus é o teu povo, conforme a missão dada, eles estão cumprindo o teu ide e a tua palavra. Então abençoe e proteja o teu povo em todos os lugares. E aqui receba mais uma vez a nossa adoração, Deus, e fala em nós, em nome de Jesus, amém. 47. Então vamos lá. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, tua graça te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, tua glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Eita, glória, hein? Aleluia, toda a glória. Então, Igreja da Glória, poder assentar, viu? A glória de Deus, a alegria nossa. Eu estou com um desejo hoje de passar um cadeado nas portas da igreja e deixar vocês aqui até às 19 horas. Amém? Posso ouvir um amém? EBD é assim, irmãos. Eu gosto da EBD porque a gente pode interagir dessas formas, diferente do culto noturno, né? A gente leva... Que janela, rapaz. Um já quer fugir da benção, olha só. Depois você fica com febre e não sabe por quê. Aí. Trazendo almoço e a janta, né? Diz que pizza. Olha que coisa boa. Podemos chamar um Uber, podemos chamar uma pizzaria, fazer tudo aqui. Olha que benção. Quem sabe um dia, né? Não, nós estamos preparando sim
No último domingo desse mês, se tudo der certo, nós vamos ter um almoço, aquele almoço comunitário, você paga uma taxinha, vai estar todo mundo aqui, viu? Vamos ficar mais tempo. Oi? Pode ser um jejum e depois quebra o jejum todo mundo junto, beleza. Olha só, EBD é assim. Vamos lá então. Texto, Hebreus 11, 25, o mesmo texto que nós usamos em uma breve... Eu acho que eu vou usar o confio, né? Prepara um confio. O Wellington já trocou, inclusive, o microfone, a pilha, eu acho que é o microfone. Esse texto nós usamos numa breve reflexão na terça-feira passada de oração, irmãos. E foi bênção a reunião de oração de terça-feira passada. Eu quero desafiar você também a voltar aqui terça-feira para a gente continuar orando em prol do Brasil, em prol dos nossos irmãos enfermos e tantas coisas. Vamos ler juntos? Hebreus 11, 25 nos fala assim, todos juntos. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Preferindo ser o quê? Você gosta de ser maltratado? Não? Mas se você foi escolhido de Deus para ser um cristão autêntico, fique preparado para ser maltratado. É por aí. É por aí. Tá bom? Deixa lá o texto, isso. E logo em seguida, ele fala assim: ser maltratado junto com quem? Com o povo de Deus. Então, ele, se você ler os versículos anteriores aí dos heróis da fé, você vai ver que nós estamos falando de Moisés. Tá bom? Moisés aí. Então, ele preferiu ser maltratado junto ao quê? Com o povo de Deus. Olha só que coisa interessante. Além de preferir ser maltratado, ele faz uma opção aonde ele quer ser maltratado, com o povo de Deus. E em detrimento de quê? De usufruir prazeres transitórios do pecado. Então vamos fazer um paralelo? Você que está aqui hoje, tanto outros irmãos que estão em retiro, que estão pregando, que estão envolvidos com a obra de Deus neste lugar, em algum lugar, eles estão preferindo ser maltratados com o povo de Deus. Porque você acha que eles vão receber ali flores, água mineral com gás? Você acha que eles vão ser aplaudidos? Não. Primeiro, eles podem ser ali menosprezados, quem sabe até agredidos, diretamente pelos inimigos de Deus, inimigo do povo de Deus. Segundo, ele pode também receber críticas de quem não está lá, do próprio povo de Deus. Lembra daquele estudo que nós falamos aqui, que o muro foi construído porque o povo tinha ânimo? Você lembra do Sabalá, como é que fala? Sambalá e... Tem mais um. Sambalá e Tobias? Tobias. Sambalá e Tobias. Era do povo, mas preferia o quê? Criticar quem estava trabalhando. Assim é hoje também. Você vai olhar para alguém que está aí no meio do carnaval e diz assim: está lá um batuque, está lá menosprezando, está lá criticando. Para que está lá? Se Deus mandou estar lá, deixa lá, irmãos. Ora e pede a Deus que abençoe ele lá. Não vamos criticar, não. Não é a minha praia, não é o meu ministério. Eu gosto de uma outra forma de evangelização. Mas se Deus desafiou alguém para fazer, que faça. E a gente tem que orar, abençoar. Aliás, a Bíblia nos desafia a abençoar até os inimigos. Perdoar. Então, o irmão que sai, vou estar lá na folia, mas vou estar lá pregando, acredite que isso é verdade e ore para que isso aconteça. Mas ele vai ser maltratado. Não é? Vai ser maltratado. Nós preferimos hoje estarmos aqui. Também podemos ser maltratados. Talvez alguém pensou e falou assim: por que a igreja hoje não está fechada para que o povo aproveite o feriado? Não dá para fechar a igreja. Já foi difícil fechar na pandemia. E aprendemos uma história, né? Na pandemia. Tivemos algumas experiências do que é fechar o templo. Hoje não, preferimos estar aqui. E se formos maltratados, você preferiu ser maltratado com o povo de Deus, ao usufruir prazeres transitórios do pecado, que muitos hoje estão escolhendo. Eu não creio, irmãos, verdadeiramente, que um cristão autêntico está hoje pulando o carnaval. Não creio. Eu não creio que um cristão autêntico hoje está enchendo a cara de bebidas. Eu não creio. Não creio que um cristão autêntico hoje está seminu, praticando algum tipo de imoralidade. Eu não creio que um cristão verdadeiro esteja fazendo isso. Eu não creio, aonde ele estiver.
Eu creio que ele é luz do mundo. Eu creio. Mas muitos que se dizem cristão, porque o Brasil ainda é considerado um país cristão, o que é cristão? É aquele que crê no Senhor Jesus ou pratica o cristianismo. É isso que é o cristianismo. E nós temos várias denominações que são cristãs. Várias. Mas muitos que pertencem a várias denominações, nesse período, estão procurando usufruir dos prazeres transitórios do pecado, que é o carnaval. Que é o carnaval. E o que eu acho muito curioso sobre isso, algo que muito tempo eu fico assim matutando, né? Matutando. Na prática, é feito assim. Você pode fazer o que quiser no carnaval, e na quarta-feira, o que acontece? Na tradição. Não vamos dizer nome não, só vamos falar o que acontece. Quem já foi de lá, hein? Ou quem sabe o que acontece? Você faz o que quiser nesse dia, qualquer tipo de pecado você pratica, pá, o que acontece na quarta-feira? Você vai lá, essa aí. O que você faz lá? Você não, quem vai lá? Pedir perdão, há um arrependimento, não é isso? Mas muitos já estão planejando o carnaval do ano que vem. A mesma folia. Que arrependimento é esse da quarta-feira de cinza, irmãos? O que é isso? É a tradição, isso que eu estou falando, é uma tradição. Então, ali é um descarrego de consciência. Aprontei todas, né? E aí vou pedir perdão. Só que já está planejando o próximo pecado, os prazeres transitórios do pecado. O que me chama muito também a atenção, e é preocupante, que nós conhecemos o carnaval como uma grande festa. É ou não é? E alguns dizem que é festa cultural. Se eu estiver exagerando, me perdoe, mas é assim que estão dizendo. Mas é uma festa que começa com morte, é uma festa que no meio cheira morte, e é uma festa que termina com morte. Literalmente, muitas vezes acontece a primeira morte, a morte física, que pode acontecer com quem está usufruindo dos prazeres transitórios, do pecado, mas pode acontecer com pessoas santas, que hoje não está usufruindo de nada. É a primeira morte. Mas muitas vezes primeira morte, que é essa morte física, de forma assim esdrúxula, que nos leva a pensar o porquê aconteceu. Excesso de drogas, brigas, confusões, dirige alcoolizado, drogado, morre e mata alguém inocente. Chama muita atenção isso, dentro e fora do carnaval. Qualquer festinha transitória, prazeres transitórios, isso acontece. Cheiro de morte, a primeira morte. Acontece com todas as pessoas e pode acontecer. Com certeza tem um cristão morrendo neste momento, em algum lugar, em alguma situação. Não por um prazer transitório. Talvez por uma perseguição, talvez por um mal-estar, enfim. A morte acontece. Mas jogando para o lado de lá, é uma morte que muitas vezes choca a gente. E muitas vezes cria uma interrogação no nosso coração. Por que o ser humano exagera tanto nesses dias? Com um prazer tão transitório. Casamentos são desfeitos. Gravidez, como é que eu vou colocar isso? As pessoas colocam como não planejada ou indesejada. Não sei se eu posso colocar esses termos hoje, mas acontece gravidez. Famílias são sepultadas porque há contendas, divisão. Há muito cheiro de morte. Mas a segunda morte que acontece, ela é complexa também, porque é a morte espiritual. Esses prazeres transitórios do pecado, que nesta época ela é exacerbada, ela é muito frequente, traz a morte espiritual, que é a segunda morte, que a palavra de Deus diz lá no livro Apocalipse. Há duas mortes, a segunda morte. E essa segunda morte chama-se morte espiritual, essa não tem jeito. A primeira morte, para o cristão autêntico, tem jeito que ele vai ressuscitar e vai viver a eternidade com Deus, porque ele não passou pela segunda morte, a morte espiritual. O ímpio também tem solução para a primeira morte, ele vai ressuscitar. Só que aí grande será a sua ruína. Por quê? Ele vai ressuscitar para a condenação. É a segunda morte, essa não tem jeito.
Essa é morte mesmo, literalmente. A primeira morte, para encerrar, até Jesus passou. Passou por quê? Porque ele se fez pecador por mim e por você. Todos descendentes de Adão passam pela primeira morte, todos. Quem é de Deus, quem não é, porque herdamos o pecado. Então o salário do pecado é a morte. A morte. E Jesus teve que morrer a primeira morte por mim e por você. Ele se fez pecador, ele levou sobre si o quê? Os meus pecados. Nós fomos justificados por Cristo na cruz. Olha que bênção. Então ele passa pela primeira morte. A segunda morte Jesus não passou. Nesta vida ele foi tentado em tudo e mais alguma coisa. Com certeza ele foi tentado em passar por alguns prazeres transitórios do pecado. Mas o que a Bíblia diz em Jesus? Que ele não pecou. Por ele não pecar, por ser santo, o Pai o ressuscita em glória. E quando ele ressuscita em glória e vence a morte, ele paga esse salário da morte por nós e nos dá o direito do justo a ressuscitar em sua semelhança, glorificado com ele para todo sempre. Isso não acontece com aqueles que não são de Deus, que vivem nos prazeres transitórios e não promovem arrependimento. Também quero considerar, irmãos, para depois nós tratarmos alguns outros subitens, que nesse período de prazeres transitórios, você já percebeu que muitas pessoas faz com que o inimigo fique descansando? Não sei se vocês vão entender isso que eu vou falar para vocês. Eu acho que o diabo hoje deve estar em algum lugar descansando, tranquilo. Eu acho que ele fez até um retiro demoníaco com todos os seus demônios nesta época para descansar. Galera! Reunião geral da galera! Todos os diabinhos, diabão, vem para cá. Tem diabão, ô diabão! Estou chamando, convocação geral do inferno, vem para cá. O que foi, chefe? Vamos descansar nesse período. Sempre tem um diabinho esperto que quer trabalhar, né? Não quer descansar. Mas por que, chefe, não vamos descansar? Não, porque nós já temos muita gente lá trabalhando por nós. Tem muita gente dando ênfase, favorecendo o inimigo, em busca dos prazeres transitórios do pecado. Estão servindo sem perceber que está ajudando a manifestação e as obras demoníacas dos dias de hoje. Isso acontece de várias formas. Essa semana eu procurei ver a origem do carnaval e algumas coisas. Um comentarista famoso aí da Globo, que eu não peguei o nome dele, nem vou falar, porque hoje internet, aquela coisa toda, ele chega a dizer que quando as escolas de samba se reúnem, há ali uma cerimônia, vamos dizer assim, demoníaca, para não falar a religião de ninguém, e ali eles batem os tambores, etc., para descer as entidades. Então, todos os blocos, toda a manifestação na Sapucaí, em São Paulo, seja onde tiver uma escola de samba, esse ritual é feito. É culto pagão. É festa pagã. Ritual pagão. Demoníaco. Está lá, procura lá que você vai ver isso aí. Ele falando com todas as letras. O que é feito para que as coisas aconteçam. É um ritual deles. E muitos desavisados comparecem. E aí que eu digo, que o diabo fala assim, estou descansando porque nessa época tem muita gente trabalhando por mim. Buscando os prazeres transitórios do pecado, fazendo com que o pecado seja cada vez mais praticado em todos os cantos. Porque se nós, nas mãos de Deus, nós somos instrumentos de Deus para a vontade de Deus, sem Deus nós somos instrumentos do diabo para ajudá-lo nesta obra. Ele não precisa nem dos demônios.
Basta um coração desejoso de usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Então, essa fase, irmãos, que nós temos com esse tema, carnaval, a ilusão da alegria e o perigo para a vida cristã, o nosso foco é dizer o perigo do carnaval e o perigo de, em algum momento da nossa existência, no carnaval, fora do carnaval, desejar usufruir desses pecados transitórios que a palavra de Deus nos diz. Então não vamos ajudar o inimigo, vamos continuar fazendo a obra de Deus. Muitas vezes lá fora, no carnaval, você consegue ver isso, mas muitas vezes também dentro da nossa rotina de vida, sem estar pulando o carnaval, sem estar fantasiado, sem estar com a roupa indecente, imoral, bebendo, enfim, dentro dos prazeres transitórios do pecado, muitas vezes nós também ajudamos os inimigos quando nós olhamos para alguém e criticamos alguém de uma forma pejorativa. Falamos mal da pessoa. Estamos dando munição para o diabo. Quando você não tem o cuidado de tratar as pessoas conforme a palavra de Deus nos orienta. Ao invés de ajudar, você fala mal. Ao invés de orar, você critica. Muitas vezes damos arma para o inimigo e estamos do lado do inimigo, sem pular o carnaval, quando mentimos, quando somos omissos. A igreja é chamada nesses dias, irmãos, para viver uma vida santa, separada. Ela é luz do mundo. A última coisa que ela precisa ser e não deve ser é instrumento para que a vontade maligna seja praticada entre nós. Então nós temos que nos policiar, vigiar e orar. As tentações estão por aí. Tiago diz que a língua é um instrumento pequeno, capaz o quê? De destruir vidas, botar fogo em vidas. Então temos que nos policiar a cada dia, para que não sejamos também instrumento, ajudar o inimigo a fazer a sua obra, que já é muito fácil. E se nós cochilarmos nos nossos afazeres como cristão, nós passamos a ser e dar munição ao inimigo para que ele atire contra nós mesmos em tempo oportuno. Por isso que nós temos que refletir sobre isso. Também eu percebo Mateus 7, 13 a 14. Mateus 7, 13 a 14. O que está dizendo lá? Vamos ler junto? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz, e são muitos os que... Versículo 14. Porque estreita é a porta e apertado, que conduz o quê? E são o quê? Então nós temos duas metáforas. Um caminho largo, que muitas pessoas caminham por lá. Temos um caminho o quê? Estreito, fechado, difícil, que poucos caminham por lá. É a verdade bíblica acontecendo nos dias de hoje. Você pega aqueles que estão hoje caminhando para uma igreja, pega aqueles que estão caminhando hoje para fazer a obra de Deus e pega aqueles que estão no caminho contrário desse objetivo. Qual é o caminho que parece ser maior e mais fácil? E que muita gente está por lá. O caminho do carnaval. Larga é a porta. Qual é o caminho estreito? O caminho da evangelização, o caminho da igreja, o caminho que o Senhor Jesus nos ensinou a andar por ele. E são poucos, muito poucos. Em outro momento, o próprio Jesus disse que muitos o quê? São chamados, poucos escolhidos. A soberania de Deus nos alerta até para isso. Quando Deus precisa, Ele chama, mas não significa que esse será salvo. Porque entre os chamados passa mais uma peneira. Poucos são escolhidos.
E nós precisamos estar atentos a essa realidade. Então, o carnaval é uma porta larga. O risco de seguir a multidão e se perder é muito grande. O risco de perdermos a nossa espiritualidade é muito grande. O risco de sermos seduzidos é muito grande, porque há muitas pessoas lá. E a gente tem aquela falsa impressão que aonde tem muito é bom e aonde tem pouco é ruim. É ou não é? Me permita ilustrar. Reunião de oração. Um grande louvor. Aonde nós vamos ter mais gentes? Aonde? No louvor. Então muitas vezes você vai ao louvor porque tem muita gente e você acha que lá é bom. Aí quando você olha para a oração, poucos. Lá não é bom. Percebeu que isso acontece na nossa rotina de vida cristã? Então muitas vezes essa multidão pode passar para nós uma falsa impressão de que aquilo é prazeroso, é bom. Então muitos nessa onda vai perdendo a sua espiritualidade, a sua vida cristã. Poderia até fazer uma ilustração, que há muito tempo eu ouvi, eu acho que vocês já ouviram isso várias vezes, né? E quem já fez uma fogueira sabe o que é isso, ou quem já também acendeu um churrasco com a churrasqueira. Se você tirar ali um carvão do meio da fogueira, a tendência dele é o quê? Quando ele está sozinho lá separado é o quê? Esfriar. Ele só vai servir depois para sujar as mãos quando você pega nele lá. Não serve mais para nada. Assim acontece com todos nós. Saímos do fogo, ou seja, da igreja, da espiritualidade, da vida cristã, da leitura, da oração, da perseverança. Saímos dali. Esfriamos. E depois só vai servir para sujar as mãos. Ser um péssimo exemplo, um escândalo para as pessoas. Aí volta aquele ponto que eu falei antes. Nós vamos dar munição para o inimigo, depois que perdemos a nossa espiritualidade. Então o caminho é largo, cuidado. Então o carnaval é ilusão de alegria, né? E o perigo é um perigo muito grande para a vida cristã. Vamos lá mais à frente um pouquinho. Eclesiastes 2, 10, 11. Eclesiastes 2, capítulo 2, 10, 11. O que está dizendo lá? Eclesiastes 2, 10, 11. Tudo, vamos ler, igreja? Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era o quê? Recompensa de todas elas. Próximo versículo. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadiga havia feito. E eis que tudo era o quê? Vaidade. E correr? E nenhum proveito? O que eu acho interessante é que Salomão vai dizer que ele fez muitas coisas prazerosas com fadiga. Ele foi ao extremo do prazer. Ele se entregou mesmo. Nessa época tem pessoas que, por exemplo, se preparam o ano todo, malhando, fazendo alguns procedimentos estéticos, escolhendo uma roupa mais sensual possível. Eles se esforçam. E na noite, no dia da apresentação, eles se envolvem com isso intensamente, de passar várias horas acordadas, se esforçando, dançando, pulando e tomando alguns combustíveis para ver se o coração aguenta. Red Bull com uísque, Red Bull com Guaraná, com Coca-Cola, seja lá o que for, né? Não é isso? Vai ao extremo que Salomão estava dizendo, com fadiga. Ele se entregou. Foi de, como diz no ditado, foi de corpo, e eu falo assim, sem alma. Foi só com o corpo, se entregou a esses prazeres. E no final ele diz assim, que havia feito, eis que tudo era o quê? Uma vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Há muitos irmãos que vivem nessa ilusão da alegria mundana, se esforçando para ter, e depois colhendo os frutos amargos na sua existência.
quando não colhe tragédias, que nós não temos um discurso para fazer depois. A igreja precisa estar atento a isso. Eu não gosto de fazer essas comparações, mas é bem-vinda e você, conforme o Espírito Santo, receba no seu coração essa comparação. Eu fico imaginando, irmãos, se nós, a igreja, a Bíblia fala até sobre isso, se nós nos esforçássemos até a fadiga para fazer a obra de Deus, como muitos se esforçam até a fadiga para cultuar aí fora essas celebrações pagãs, levando o seu próprio corpo ao extremo, ao exagero da vaidade. Imagine se nós fôssemos assim. Mas muitas vezes é o contrário. Parece que o trabalho do Senhor cansa. O simples gesto de chegar à igreja cansa. É um caminho difícil demais. Enquanto muitas vezes chegar em outros lugares é mais fácil, é mais prazeroso. Precisamos rever esse conceito. Muitos estão vivendo essa ilusão da alegria mundana, como a euforia do carnaval, né? E essa euforia não preenche o vazio da alma. Após carnaval, muitos vão ficar depressivos, tristes, vão colher frutos amargos desse exagero de cultuar e de ir ao êxtase, ao limite do seu corpo. E no final eles vão perguntar assim: por que eu fiz isso? Nenhum prazer aconteceu. Precisamos perceber isso. Não é coisa fácil. Vamos ver mais um texto, Gálatas 5, 19 a 23. Nós vamos ver duas comparações interessantes, bastante conhecidas em nós. O texto agora é um pouco grande, mas vamos ler. Gálatas 5, do versículo 19 a 23, está dando contexto, fruto do Espírito e obras da carne. Olha só como a palavra de Deus nos fala. Paulo escrevendo a esta igreja, escrevendo para nós. Ora, ele vai falar do currículo da obra da carne. O que tem nesse currículo aí? E que muitos querem fazer da sua vida esse currículo. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, vamos lá, igreja: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, ok? Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não o quê? Os que tais coisas praticam. Olha só a consequência disso aí. Olha só a consequência disso aí. Vamos mais para frente. Então, isso aí que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Próximo texto. Mas, olha só para abrir um parênteses aqui. Sempre nós falamos assim: as obras da carne está no plural. Correto? E muitas vezes nós falamos assim: os frutos do Espírito. Não, é o fruto, no singular. É um fruto só, que tem alguns sabores. E agora nós vamos no sabor. Mas o fruto do Espírito é um fruto só. É o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olha que contraste bonito. Pensa um pouquinho aí. O que dá prazer à carne? É o fruto da carne, as obras da carne, ou o fruto do Espírito? O que traz prazer? Né? Vê como é difícil a gente viver nesses dias, nessas obras. Então, o contraste entre a vida no Espírito e as práticas carnais é muito comum nesse período do carnaval. E você vê isso com muita intensidade. Mas, infelizmente, o que você vê com muita intensidade é o quê? As obras da carne. Você viu ali, parece que Paulo estava vivendo nesses dias, né? Quando ele fala as obras da carne. Olha só que coisa. Tudo está ali. Um currículo vasto.
Em contraste a isso, o fruto do Espírito. Algo quase imperceptível nesses momentos. Pouquíssimo. Quase não percebemos o fruto do Espírito nos dias como hoje. Mas não podemos esquecer que quem traz o fruto do Espírito aos nossos corações nos torna lâmpada, luz do mundo. E não pode ser ofuscado pelas trevas, pelo pecado, pela carne. Não é porque somos uma minoria, é que somos os mais fracos. Quando Deus levantou o seu povo, o povo era uma minoria, pequeno. E ele se tornou vitorioso, é vitorioso, não porque o povo é forte, é porque o seu Deus é forte. É o Deus que atua em nós que é forte e nos faz vencedores. Então, longe de nós acharmos que somos fracos, porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Então, somos pequenos, sim, somos pequenininhos, mas somos poderosos, somos instrumentos poderosos na mão de Deus. Por isso a igreja precisa cada dia mais buscar a santificação, viver e vivenciar o fruto do Espírito, para que as obras da carne sejam reveladas, vistas e assim vencidas pela ação do Espírito Santo em nós, em dias tão tenebrosos como estamos vivendo hoje. Vamos para frente mais um pouquinho. Coríntios 6, 18 a 20. Nós vamos parar onde der, tá? Pode ficar tranquilo aí, irmãos. 1 Coríntios 18, 20. Vamos lá? O que está dizendo aí? 1 Coríntios 6, 18 a 20. Vamos juntos? Olha o conselho. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade peca o quê? Contra o próprio corpo. Olha o prejuízo. Acaso, Paulo escrevendo à igreja, uma igreja complexa essa de Coríntio, hein? Acaso não sabeis que o vosso corpo é o quê, irmãos? Que está onde? Em vós, em cada um de nós. O qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmo. Você sabia disso? E olha como termina esse texto. Porque fostes por preço de sangue, por Cristo Jesus na cruz. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O que você está fazendo do seu corpo? Um trapo de imundícia? Eu não sou contra ninguém querer ficar bonito e melhor. Eu acho que é bom. Alguns conseguem, outros pioram. Uns tentam melhorar, acabam piorando. Mas alguns conseguem. A verdade é essa, né, irmãos? As mulheres que o digam, né? Ou não? Que às vezes já dizia um ditado antigo que a mulher não se veste para o homem. A mulher se veste feito para outra mulher. Que às vezes o homem passa perto da própria esposa que se embeleza tanto, ele nem liga, passa direto. Mas se ele passou perto de outra mulher, já olha. Que roupa, que vestido, a cor do cabelo, olha o que está fazendo. Já desperta a atenção. Primeiro foram o que me contaram, não sei se é verdade, né? Eu acho que aqui não é verdade não, né? Aqui está tranquilo isso aí, não é isso? Beleza? Não. Certinho. Tomara que as irmãs se vistam e se embelezem para o esposo, assim que tem que ser, né? Mas diz o dito popular que as coisas acontecem por aí. Então veja bem, nós fomos comprados por preço de sangue, através de Cristo Jesus, para quê? Glorificar a Deus no nosso corpo. Então não somos dono do nosso corpo, porque no nosso corpo habita o Espírito Santo, e se habita o Espírito Santo, somos servos, escravos de quem? De Deus. E somos escravos de Deus, nós não temos propriedade no nosso corpo. Você já pensou nisso? Você já pensou nisso? Então nós precisamos perceber isso, irmãos, que a nossa mente, o nosso gesto, a nossa atitude, o nosso corpo, nossa vida, precisa ser um outdoor que apresente a pessoa de Cristo como Ele é.
e como nós somos. A melhor evangelização é o nosso testemunho, são as nossas atitudes neste mundo tenebroso. É a nossa melhor evangelização. Acho eu que muitos de nós tomamos esse caminho da vaidade, até, como diz aí a psicologia, para melhorar a autoestima. Mas talvez não procuramos valorizar essa vaidade para usufruir da glória de Deus e, através da glória de Deus, manifestar o poder de Deus e atingir vidas que precisam ser salvas. É um ego pessoal, é uma vaidade pessoal, individual, egoísta. Há pessoas viciadas nisso e não percebe, exagera demais e esquece que o cristão autêntico, verdadeiro, ele foi comprado. Não existe mais aquela possibilidade de ser dono de si mesmo. Não, o seu corpo pertence a Deus, foi pago por isso. Já parou para pensar nisso? O que temos feito do nosso corpo? O que acontece nesse mundo, nessa exposição ao pecado, é que o corpo virou uma passarela. O corpo de muitas pessoas virou a Sapucaí. Eu esqueci como é que está lá em São Paulo, né? Não sei. Muitos os corpos viraram aquela região de Salvador ali, onde os trios elétricos estão ali, já tem mais de semanas e só vai acabar mês que vem, se acabar. São corpos produzidos para uma vaidade pecaminosa em si mesmo e para o próximo, com a imoralidade, que é um pecado contra o próprio corpo. E uma vez pecado feito, praticado contra o próprio corpo, atinge diretamente o objetivo pelo qual o nosso corpo foi comprado, pelo preço de sangue. Atinge o Espírito Santo em nós. Aí fica uma dúvida para nós, que nós precisamos responder primeiro para Deus e a si mesmo. Como de uma vida que foi comprada pelo Espírito Santo e tem o Espírito Santo, pode produzir outra coisa diferente daquilo que vem do fruto do Espírito que nós vimos no ponto anterior? O que a Bíblia diz? Que um fruto não pode dar um fruto diferente daquilo que foi plantado. A jaca produz jaca. A fonte de água doce, vem água doce, não vem outra coisa. Então, se eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro, eu tenho que produzir o fruto do Espírito. Não pode ser outra coisa no meu corpo. O pecado da imoralidade é um pecado contra Deus, diretamente a Deus, ao Deus Trino, ao Espírito Santo de Deus. É algo terrível, que precisa ser considerado entre nós. Talvez alguém vai falar para você hoje, quando estiver ouvindo essa mensagem: pastor Arildo é exagerado, é radical. Mas eu prefiro ser exagerado e radical do que ficar na omissão, fazer você ficar em cima do muro, e se você ter dúvida de que lá do muro você vai cair, porque um dia você vai cair do muro. Um dia você vai cair do muro. Agora, de que lado você vai cair? Só Deus. Só Deus. Porque hoje, irmãos, esse tema considerado pecado é uma teologia em extinção nos púlpitos da igreja. É por isso que no mundo que estamos vivendo hoje, você vê poucos resultados. E os resultados virão na consagração da igreja, na busca pela santificação. Porque Deus não vai dividir a sua glória com pessoas, com instituições que vivem na prática do pecado. As coisas podem até parecer que está bem, mas não está bem. Está difícil. E um dia a cobrança vem. Então, a exposição ao pecado. Muitos estão se expondo ao pecado. O seu corpo tem sido um outdoor que divulga o pecado e a imoralidade, como um ambiente carnavalesco que favorece a imoralidade e o afastamento de Deus.
Vamos lá, deixa eu escolher o último texto para a gente encerrar. Tem outras coisas, mas deixa eu ver aqui. Eu quero encerrar, irmãos, com Mateus 5, 14, 16, que eu acho que... Não, vamos, rapidamente, eu vou falar em Salmo 102, depois Mateus, rapidamente, só considerar isso aqui que é importante. Aliás, tudo aqui é importante, mas o tempo não dá. Salmo 102, olha que coisa. E eu fiquei muito feliz hoje, estou muito feliz aqui na Igreja Presbiteriana da Glória. Que lugar maravilhoso, que boa escolha que você teve, nós tivemos com a graça de Deus. Que manhã maravilhosa, glória a Deus por isso. E isso eu divido com cada um dos irmãos, irmãs que estiveram aqui, o pessoal que está nas classes, enfim. Bênção de Deus, valeu a pena. Salmo 100, versículo 10. Aliás, bota Salmo 100, 1 e 2. Vamos lá, Salmo 100. Muitos sabem até de cor, né? Celebrar com júbilo ao Senhor e vamos embora. Olha só, irmãos, o que aconteceu hoje? O mundo lá fora está pegando fogo, né? Muitos corpos sendo outdoor de Satanás, do pecado. E aqui nós temos um outdoor para a glória de Deus. Pena que você que está em casa não pode ver o que está acontecendo aqui na igreja, está vendo aqui na igreja. Os meus olhos, olhando para cada um dos irmãos, eu vejo aqui um outdoor para a glória de Deus. Que veio aqui, eu acredito, não tenho outra dúvida, veio aqui exclusivamente para glorificar a Deus. Aí o Salmo 100 encaixa como luva na sua vida, na sua experiência que você está tendo aqui ontem, e tantos outros irmãos em casa nesse momento, lendo a Bíblia, participando conosco, outros em outros lugares, também estão fazendo a mesma coisa. Vamos ler juntos, Salmo 100, versículo 2. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Aí agora vem, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Você escolheu celebrar o Deus vivo na casa de Deus, nos átrios do Senhor. Mesmo que fosse por uma hora, você veio aqui celebrar o Senhor. Isso precisa trazer em nós alegria, prazer, contentamento, privilégio, honra, satisfação. Este coral santo, que não foi só o louvor que foi expressado, mas o seu corpo, a sua mente, o seu gesto, sua atitude, naquele momento que a misericórdia de Deus te atendeu, você abriu os olhos, você glorificou e não pensou num segundo motivo: estou indo para a casa de Deus. Talvez alguém fez assim para o marido: levanta, se você não vai, eu vou. Ou vice-versa, né? Eu estou indo, e fui, e você chegou para celebrar ao Senhor. Você atendeu o melhor convite da sua existência, para estar na casa do Senhor, diante desse Deus, e celebrar, para servir a Ele com um coração alegre, para apresentar cada um de nós diante dEle com cântico. É o que estamos fazendo. Sabe por quê? Aí eu encerro. Mateus 5, 14, 16. Que bênção, irmãos, que bênção ver uma igreja assim hoje. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Fico assim, entusiasmado, alegre, festivo, em saber que nada está perdido, pelo contrário, temos ainda vitórias para festejar diante do Senhor. Mateus 5, 14, 16, o que diz lá? Vamos lá, gente. Olha por que está acontecendo este milagre hoje aqui. Olha por que está acontecendo, mais uma vez. Você no Salmo 100 foi o quê? Aceitou o convite de vir? Adorar, com alegria, com prazer. Vem Jesus e diz assim: por que você está aqui? Vamos lá? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Ela brilha, são luz. Nem se acende uma candeia para colocá-lo debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Obrigado, eu quero te agradecer por iluminar a minha vida. Quero agradecer a cada um dos irmãozinhos aqui hoje por iluminar a minha vida. Vocês são luz do mundo, luz do mundo, luz do mundo. Quero agradecer a Deus porque vocês hoje fizeram o que era correto, como luz, vieram para o lugar alto, vieram para ser colocado no velador, lá em cima. Quero agradecer a Deus porque você é destaque para a minha vida. Você é destaque para a minha vida. Eu consigo te ver, te enxergar.
E eu agradeço a Deus, porque olhando para você, eu começo a ver o caminho que eu tenho que seguir, porque você é luz. E Deus te colocou no lugar alto. E eu quero agradecer a Deus, porque você venceu essa festa pagã, esses momentos pagãos, e preferiu vir ficar no velador, ao invés de ficar embaixo do banco, da mesa. O efeito é o contrário, querido. Pensa assim: quem hoje fez a opção para ir lá fora, neste mundo tenebroso, volta a dizer, que não esteja a serviço do Senhor lá, escolheram ficar embaixo do banco. Eles acham que estão sendo vistos, mas estão escondidos, não estão sendo percebidos. E você que veio aqui hoje, você não está escondido, pelo contrário, você é referência, você é luz do mundo. Algo vai acontecer na vida de alguém hoje, porque você é luz, você vai mostrar o caminho a alguém, e este alguém vai se achar com Deus através de você. Você é luz, você é bênção, você é de Deus, é corajoso, você é vitorioso. Amém? Delminha, vem aqui. Vem sozinho. Pode largar esse cara aí. Vem rapidinho. Se eu quero te mostrar uma coisa que eu estou vendo, vem. Vem, Delminha, não me quebra não, está ao vivo. Ao vivo é assim mesmo. Olha só. Vem cá, Delminha. Eu quero encerrar assim. O que está escrito nessa camiseta? Logo você que veio assim. Foi presente, ganhou? Então deram presente para a pessoa certa, né? Não que menina. O que está escrito aqui? Mas só isso? Olha o compromisso. Vitoriosa eu sou. E eu creio. Leva essa frase para o seu coração. Embora esteja aqui nesse contexto, você leva para o seu coração. Você é vitoriosa, você é vitorioso em Cristo Jesus. Amém? Oi? Não entendi. Nosso Davi? A Delma, é isso. Nosso Davi está lutando. Obrigado, Delminha, viu? Nem machucou, não doeu. Foi nada constrangedor, foi pedagógico. Vamos ficar de pé então, vitoriosos em Cristo Jesus? Pode. Agora pode ir para pé, senão vai dar febre de novo. Vai lá, fica lá perto. 12 minutos da febre no homem. Jesus. E eu não quero ser culpado dessa febre. Irmãos, vamos orar por aqueles que não conhecem Jesus. E vamos pedir ao Senhor Jesus que fortaleça a fé daqueles que são dele, porque não é fácil essa luta, né? Não é fácil. E eu te convido a voltar hoje à noite às 19 horas, se possível trazer mais alguém, orar pela igreja nessa semana. No próximo sábado temos um grande compromisso aqui. Não fiquem em cima do muro, pelo contrário, chame alguém, traga alguém. Eu tenho certeza que vai ser bênção para todos nós. Obrigado, Jesus. Muito obrigado por este momento na tua casa, como escola bíblica dominical. A EBD da Glória. Muito obrigado. Obrigado pela tua palavra, que neste passeio, por cada endereço que ela nos revelou, e aqueles que não conseguimos falar nesta manhã, mas em tempo oportuno iremos falar. Muito obrigado pela revelação da tua palavra ao nosso coração, Deus. Ela nos alimenta. Ela é saborosa, é mel. Oh, Jesus. Então olha para o teu povo aqui presente, Deus. Olha para o coração de cada um deles. Primeiro eu quero louvar pela vida deles. E agora interceder por cada um deles. Pelos desejos de cada coração. Quero interceder também, Deus, pelos motivos de oração que eles têm colocado diante do Senhor. Quem sabe, Deus, a cura de uma enfermidade. Eu clamo pela cura de enfermidade. Quem sabe, Deus, pela restauração de um filho, de uma filha, de um irmão, de um pai, de um marido, de uma esposa. Deus, de uma mãe. Que haja salvação na casa de cada um dos irmãos que estão aqui presentes nesta manhã, Deus. Eles são do Senhor e para o Senhor. Oro, Deus, para que o Senhor continue aplanando os caminhos deles, meu Pai. Os seus sonhos, os seus desejos, conforme a tua vontade. No dia exato, no momento exato, o Senhor venha concedê-los para a tua glória. Mas agora eu quero agradecer, Deus, pela salvação em Cristo Jesus. E que o Senhor continue sendo escudo e proteção. Mas também, Deus, aquele esconderijo, aquela sombra que o Senhor tem para nós em tempos de dificuldade. Que o Senhor seja esse socorro bem presente, essa sombra perfeita, agradável. Oh Deus, na vida de cada um dos teus filhos. Lembra, Deus, da igreja da glória e abençoa esta igreja.
Nos leve em paz agora. Nos traz de volta conforme a tua vontade à noite. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ide em paz. Que Deus a paz os acompanhe sempre.